Buscando visto americano, é importante saber que existem vários tipos de visto para os Estados Unidos. O visto de turista, que nós brasileiros precisamos para visitar o país, e os vistos de residente, os quais todos os imigrantes precisam para morar nos Estados Unidos. Pensando naqueles que querem saber mais sobre os tipos de vistos para os Estados Unidos, resolvemos contar um pouco sobre cada um deles e como fazer para obtê-los. O visto de turista, ou B2, precisa ser tirado com antecedência se você planeja visitar os Estados Unidos. Para entrada no país, seu passaporte precisa ter validade de no mínimo 6 meses, e o processo de visto deve ser feito no consulado mais próximo ao seu domicílio. O processo consiste em preencher um formulário online e agendar uma entrevista no consulado, onde você irá levar o seu passaporte e documentos necessários que comprovam a sua renda e vínculos com o Brasil. A validade do visto é geralmente de 10 anos, mas você pode ficar no máximo 6 meses por lá após a sua entrada. Esse visto não te dá direito a trabalhar no país e ele tem o intuito apenas de lazer. Quanto a estudos, apenas é permitido o estudo recreativo, ou seja, cursos de até 3 meses, com no máximo 18 horas semanais e que não dão direito a diploma. O visto americano de estudante também deve ser tirado com antecedência. Para isso, você já deve estar em contato com alguma escola nos Estados Unidos que irá te providenciar toda a documentação para o processo. Esse visto é mais fácil de ser aprovado, uma vez que a escola já faz uma pré-seleção para emitir a documentação. O processo é bem parecido com o visto de turista, em que você deve agendar a entrevista no consulado mais próximo ao seu domicílio. Com esse visto, você pode ficar mais de 6 meses no país, de acordo com o período do curso. Se decidir prolongar ou fazer outro curso, a escola tramita isso por você lá mesmo nos Estados Unidos. Portanto, acaba sendo vantajoso para quem quer ficar mais tempo por lá. O visto de estudante pode se encaixar em 2 categorias. O J1, que é destinado para programas de intercâmbio ou treinamento, sem a possibilidade de trabalhar nesse período, e o visto F1, que é indicado para estudantes, sendo possível, em determinados cursos, angariar um visto para trabalhar nos Estados Unidos temporariamente. Para solicitar um visto J1, se você tem o intuito de trabalhar no país, você precisa estar dentro de um programa de trabalho como Work Experience ou Au Pair. O primeiro é dedicado a estudantes universitários matriculados com nível intermediário de inglês. Já o segundo é focado em candidatas do sexo feminino que tenham fluência no idioma, disponibilidade de no mínimo 12 meses e que queiram ser babá. Nesse sentido, o tempo de permanência do participante no país depende das condições do programa em que ele está inserido. Uma das maneiras mais baratas de se viver nos Estados Unidos é como au pair. Isso significa que você vai para o país por 1 ano e possui um contrato com uma família para ajudar-lhe com os filhos dele. Em contrapartida, você ganha um módico valor mensal, casa, alimentação e curso de inglês. Para tirar o visto de au pair, você precisa ter menos de 26 anos e ter pelo menos inglês intermediário. Esse visto é tramitado pela família que irá te receber. Eles também são obrigados a te matricular numa escola de inglês para que você estude enquanto não estiver trabalhando. O visto é válido por 1 ano, o período que você irá viver com a família. Após 1 ano, você tem mais 1 mês para estar no país, antes de voltar para o Brasil. Isso é para dar o tempo para viajar e aproveitar umas férias, assim digamos. Existem agências no Brasil que facilitam esse processo, colocando famílias e interessadas em contato uns com os outros. Óbvio que você pode pesquisar e fazer isso por conta própria, mas a vantagem de ter uma empresa séria por trás de todo esse trâmite é que eles te dão um respaldo caso algo aconteça. Sobre os vistos para o trabalho, os Estados Unidos possuem 3 tipos principais. O visto H-1B é um dos mais rígidos e complicados de conseguir. Como muita gente quer viver e trabalhar nos Estados Unidos, o governo tem fechado a barreira cada vez mais. Esse tipo de visto deve ser solicitado pela empresa contratante, que deve estar muito interessada no candidato. Apenas um número limitado de vistos são emitidos 2 vezes por ano, ou seja, é um visto que demora. Como as empresas acabam solicitando mais vistos que o permitido pelo governo, o H-1B se tornou uma loteria.
Um sorteio é feito anualmente e então alguns candidatos são aprovados para ganharem o visto. Para quem quer se mudar para os Estados Unidos para trabalhar legalmente, essa talvez seja a opção mais complicada. A não ser que uma empresa veja um valor muito grande em você e decida arriscar, porque os gastos com o advogado e com o processo também são muito grandes. Mas não desanime! Muitas empresas ainda recrutam pessoas ao redor do mundo e são especializadas em fazer esse processo. É tudo uma questão de tempo e de sorte. Já o visto L1 é bem mais fácil. Se você já trabalha numa multinacional há mais de um ano, você pode solicitar transferência para uma filial de lá. Quem deve tramitar o processo é o empregador, que provará ao governo que a sua recolocação em terras americanas é essencial para o bom andamento dos negócios. Geralmente, esse visto é dado para cargos de gerência e não existe um limite anual para emissões do mesmo. O empregado não tem nenhum custo com isso e pode solicitar, também ao empregador, o Green Card após já estar por lá. Existe também o visto O, para habilidades extraordinárias. Esse visto americano é um pouco mais complicado. Porém, é interessante caso você exerça um cargo relevante e queira trabalhar nos Estados Unidos. Se você é um pesquisador ou é reconhecido na sua área, esse é o melhor visto americano para você. Você deve provar uma certa relevância na sua área de atuação, provando ter ganhado prêmios ou aparecido na mídia diversas vezes, devido à sua atuação na sua área de trabalho. Geralmente é o contratante que negocia esse visto, mas ele também pode ser feito diretamente por você, caso você queira buscar um trabalho por lá. Você deve apresentar todas as matérias de jornais e prêmios ganhos, assim como cartas de recomendação de 10 pessoas com cargos de gerência ou direção e de pessoas que tenham trabalhado com você e que te recomendem como profissional. No caso de pesquisadores, é importante mostrar também as publicações que fez em jornais de relevância. Com este visto americano, também é possível solicitar o Green Card após estar nos Estados Unidos. Geralmente, o processo é mais rápido se feito pelo empregador, mas neste caso, o contratado pode também entrar diretamente com o processo caso queira. Lembrando que é um processo caro e demorado e pode custar em torno de $10.000 entre advogados e taxas. Para todos os casos, excluindo o visto de turista, você pode solicitar um visto americano de acompanhante para seu marido ou esposa. Para isso, é importante que você esteja casado legalmente no seu país de origem. O seu cônjuge terá um visto de extensão igual ao seu, com os mesmos direitos. A exceção está nos vistos de estudante e no visto O, os quais o cônjuge não pode trabalhar. Em todos eles, a renda deve ser provada e demonstrada que é suficiente para sustentar os dois em território americano. O K1 é o visto de noivo ou noiva que pretende ir para o país para se casar e morar lá, enquanto o K2 é o visto para os filhos menores de idade que vão acompanhar os pais que estão indo com o visto K1. Além disso, existem outros vistos para imigração que podem ser pedidos de acordo com certas justificativas. Por exemplo, se você tem parentes próximos que são cidadãos americanos, pode pedir que eles entrem com um pedido para que você também possa morar lá. Já se você for viúvo de um cidadão americano, você mesmo pode protocolar o pedido, porém isso deve ser feito antes da morte do cônjuge fazer 2 anos e você não pode ter se casado antes de imigrar. O visto para investidor é para quem quer abrir o seu próprio negócio nos Estados Unidos. Para isso, é preciso investir uma quantia que pode variar de $500.000 a $1 milhão, dependendo da região onde o negócio será montado, e contratar pelo menos 10 funcionários com os quais você não tem relacionamento. É possível também participar da loteria de vistos de diversidade, mas, como o próprio nome diz, é uma loteria, onde após passar por uma pré-seleção, os candidatos são sorteados aleatoriamente por um computador. E aí, já sabe qual é o tipo de visto ideal para seu caso? Quer saber mais dicas e curiosidades sobre os Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.